Então, na década de 90, começou um monte de faculdade particular. Certo. Né? Então, a gente tinha, até então, tinha USP, Botucatu, Jaboticabal, em São Paulo. A primeira particular foi Pinhal, que apareceu. Acho que foi a primeira. Foi. Foi Pinhal. Foi Pinhal. Só tinha faculdade pública, né? Muito legal. E tinha, acho que Pinhal acho que foi a primeira particular Sim. que teve. E logo depois veio a Unip. Unip acho que foi talvez a segunda. E eu fiquei um pouco assustado, porque começou a aparecer um monte de faculdade particular. Né? Ali explodiu. Passa um boi, passa uma boiada, quer dizer, abre um precedente, né? E começou a... Aí eu fiquei, meu Deus, né? Se faltava veterinário na década de 80, vai sobrar veterinário na década de 90, né? Até tem uma informação que você deu pra gente esses dias que eu achei muito legal, assim, assustador, mas muito interessante, da quantidade de faculdades de veterinária que você levantou. Você se lembra desse número? Em São Paulo? Isso. Em São Paulo, acho que são 116. No Brasil, são 530. 533 que eu vi antes de ontem, quando a gente foi dar a palestra. Bom você rever. Já deve estar nos 540. E parece que ao redor do mundo são 850, 860. No mundo inteiro. Se estiver errando, vai estar errando por pouco, tá? No mundo, 850. E só aqui no Brasil? No Brasil, 530. E em São Paulo, 120, né? Então, para quem quer fazer uma comparação, tem a impressão que na França deve ter umas 4 faculdades. Acho que Canadá 5, né? Alemanha são 2. Alemanha acho que são 5. Estados Unidos é o que tem mais, aqui são 20 ou 18, 22, uma coisa assim. Mas a população é mais de 300 milhões de habitantes. Onde tem mais, parece, acho que é na China, que tem mais, assim. Mas nada nem da população mundial comparado com o Brasil. O Brasil tem 2/3 de tudo que tem no mercado, né? Interessante. Então, quando eu percebi que estava faculdade, né? Pensei, bom, vai sobrar veterinário, mas vai faltar o quê? Professor. Sim. Né? Se vai ter um monte de faculdade, vai precisar de um monte de professor. Então, eu fui fazer o mestrado. Certo. Né? Então, nesse momento aí, eu entrei na faculdade de... antes resolvi que ia fazer uma faculdade de fisioterapia porque estava precisando de um rumo, né? Meus livros que eu estava comprando não servia, não estava me atendendo. Aí eu fui fazer a faculdade de fisioterapia em 97. E em 98 já entrei na área de docência. Onde que você fez a faculdade de fisio? Fisioterapia eu fiz na Uniban. E a veterinária? Na Fluminense. Na Fluminense, na Rural? Não, Fluminense é em Niterói. A Rural em... Como chama aquela cidade da Rural? Pergunta difícil. A gente pergunta pra gente que não tem memória. Pergunta muito difícil, não pode. É uma cidade que tem até um nome engraçadinho. Peraí. É no quilômetro 47. No quilômetro 47. No quilômetro 47 da Dutra. Gente, quem for da Rural aí, perdoa a gente, viu? Enquanto ela procura aqui, deixa eu falar uma informação que eu esqueci, né? O Cláudio, ele é autor do livro Fisioterapia Veterinária. Foi o primeiro livro, né, Cláudio? Verdade. Desse assunto no Brasil, um dos primeiros do mundo, né? É verdade. E ele é um dos autores desse livro aqui, ó, Reabilitação Animal também. Então, você tem 2 livros nesse assunto, né? E tá saindo o terceiro também, né? Verdade. Então, Seropédica? Seropédica. Por isso que eu falei que não é difícil de lembrar, né? Mas eu daqui 5 minutos. Patrocina a gente, Google. É uma cidade fininha, muito simpática. Aliás, a faculdade rural é um dos prédios mais bonitos que tem. Isso eu já ouvi falar. Eu acho que, olha, Faculdade de Agronomia de Piracicaba é o prédio, de longe, o prédio mais bonito que tem. Não conheço. Bonito. Eu fui apresentar a iniciação científica lá. O prédio parece, nossa, é muito bonito. Mas o da Rural, na época, era muito bonito. Era legal, sim. Muito lindo mesmo, bonito. Bacana. Esse eu não conheço. Então, mas eu fiz na Fluminense. Fluminense é em Niterói, né? A primeira pós-graduação aqui no Brasil de fisioterapia veterinária foi você, né?
Você que foi o coordenador. Foi o coordenador. Onde que foi? Eu tive alunos ilustres, né? Como, por exemplo, a Mônica Veras, Sim, foi nosso né? aluno ali. Foi na Metodista. Na Metodista. Na Metodista. E como que passou na tua cabeça? Eu vou montar uma pós-graduação. Então, como é que acontece, né? Então, em 97 eu entro na faculdade de fisioterapia. Em 98 eu vou fazer o mestrado com o professor Ângelo Stopilha, Coragem. grande mestre. Olha, tudo junto. Grande mestre, Ângelo Stopilha, um baita cirurgião, né? E fiz na área de ortopedia, né? O professor Stopilha foi meu professor. Foi. Ele foi o meu Grande orientador, né? Que bacana. Teve na minha banca a Júlia Matera, grande ortopedista, e o Cássio, né? Grande Cássio ortopedista. também. Certamente hoje, talvez um Daí dos só o Cássio que não foi meu nomes professor. Dos principais. O seu caso foi Então, tanto na a Júlia época, o quanto Cássio, o ele Cássio. dava aula na Unip. Aham. Porque quando você faz mestrado, você tem na banca o teu orientador, uma pessoa da escola, que era E uma a de Júlia, fora, né? e um de fora, É. que era o Cássio. Então, o Cássio, isso foi, eu defendi em 2002, o Cássio não estava na USP ainda. Acho que o Cássio entrou na USP talvez um ano depois, em 2003, Eu entrei em 2004. 2006 e Ele já era estava. professor, né? Isso. Então, acho que ele estava prestando concurso. Nessa época, em 2002, ele era de fora. Ele era professor da Unip. Tá. Da Unip, Uhum. né? Tá. Então, fiz o mestrado em 2000, entrei em 98, acho que eu prestei em 2000. Foi em 98 eu fiz o mestrado, acho que eu defendi em 2000. Acho que o Cássio entrou por aí, viu? Tá. Então, em 2000 eu terminei o mestrado e terminei a faculdade. E comecei a dar aula. Nessa época eu já comecei a dar aula. Sobrando aluno, faltando professor. É. Receita perfeita. Rapidamente. E assim, era tudo, né? Fazia muito estudo na fisioterapia, né? Aí eu entrei com tudo na fisioterapia, dava palestra, Thaís, toda semana eu dava palestra. Comecei a dar curso em Portugal. Uma área inexplorada, né? Então, Porque era muita novidade. Então, assim, eu era figurinha carimbada em todos os congressos. Sim. Dificilmente tinha um congresso que eu não participava. Eu era a área mais caçula, mais novinha da E era veterinária. a referência principal nessa área. Ainda é, né? Até hoje. E Não, cresceu mas, um monte isso essa no mundo, área, isso né? no mundo, né? Tá. Eu fui uma vez para Portugal, num congresso em Portugal, conversando com uma austríaca, ela dizendo que lá na Áustria tinham começado a fisioterapia em 2006. Você vê, a gente fazia já 10 anos antes, a gente já fazia, né? Muito mais. Porque a gente vê, né? Você foi para Portugal, quando a gente sai daqui, a gente vê que a gente está levando a fisioterapia para esses lugares. Opa! Né? Ainda hoje a gente está levando a fisioterapia para esses lugares. Você vai pro México? No México todo também, ano, para né? Argentina eu fui também levar. Na época, na verdade, eu não fui levar para Argentina porque já tinha a Graciela. Mas foi agregar. Sim, foi agregar. Mas, por exemplo, no México eu levei. Hoje eles têm associação, tem tudo. Portugal você levou, depois eu fui também, mas você levou e eles agora tem também formando associação. Quer dizer, você vê crescer, é muito legal isso daí, né? Você vê o negócio crescer. Florescer e tomar, né? É bem bacana. Então, nessa época, aí começou, né, em 2000 começou mais pessoas e ela toma corpo quando, mais ou menos, em 2000, 2001, eu tenho contato com o Sidney, né? Meu primeiro contato, você perguntou da Metodista, eu fui, acho que, dar uma palestra na Metodista, conheci o professor Newton lá, e ele que, vamos fazer, né? Vamos, o que se a gente fizesse, e foi uma iniciativa minha, dele, né? De fazer essa pós-graduação lá. Tanto que a gente fez, logo formou turma. Vou te contar uma coisa que você não sabe. Eu quase fui teu aluno. Porque eu comecei a procurar, porque eu já fazia fisioterapia, mas era tudo assim, era tudo experimental, né? Aí eu encontrei essa de fisioterapia, mas eu fazia ortopedia também. E aí, na Metodista tinha as duas pós-graduações, ortopedia e fisioterapia. E eu fiquei, eu vou nessa, eu vou nessa, eu vou nessa, eu vou nessa. Eu vou na ortopedia que eu tô ganhando bastante dinheiro com ortopedia. Aí eu peguei e me inscrevi na ortopedia, não fechou turma. Eu quase me inscrevi na fisioterapia, eu ia ser teu aluno também. Opa, que legal.
Então, Isso ele não sabia. Aí nós fizemos... Não, ele não sabia, tô contando agora. Essa pós da Metodista foi em 2000. Legal saber, né?